Essa pergunta que chegou do Pedro Soler, né, da Espanha, ela marca o início de um novo projeto que foi idealizado por alguns alunos de algumas universidades no Brasil. Então a ideia é de responder algumas perguntas ou mesmo colocar um pouco como eu penso, não é a proposta principal desse novo projeto de perguntas e respostas. A pergunta do Pedro Soler é se os conflitos marcam a diferença. Muito bem. Na minha forma de pensar, eles podem marcar a diferença na sua vida ou mesmo em alguma relação que você está experimentando. Em todos os casos, a sua história pessoal ela vai ser marcada pela forma como você se posiciona. Ou seja, nós marcamos o nível das situações. Os conflitos existem em todas as áreas, em todos os tempos, em todos os mecanismos da manifestação humana. Agora, como nós nos posicionamos ou como nós marcamos o nível em relação a esse conflito ou a esses conflitos, sem dúvida alguma também vai nos posicionar de maneira proporcional à nossa capacidade de interação. Aí vem esse lado muito interessante, não é? Nós, seres humanos, temos uma capacidade muito grande ou até uma necessidade de interagir, interatuar com as coisas. Um exemplo, por exemplo, se eu tento falar com alguém, faço uma ligação pelo telefone e esse alguém não responde ou não atende o telefone, eu começo a pensar, por que será que não está atendendo? Será que não quer falar comigo? Será isso? Então nós, seres humanos, somos muito reativos. Nós atuamos sempre dentro da linha do será por que está acontecendo isso? E às vezes não pensamos que podemos não ter conhecimento de causa ou não ter uma devida informação que nos proporcione uma visão mais ampla ou melhor sobre aquela situação. O mesmo ocorre nas profissões, o mesmo ocorre em todos os lados. Nas relações, sejam elas sentimentais, emocionais, mestre-aluno, seja como for. Nós transitamos em meio às nossas emoções de maneira muito curiosa. Você vê que no mundo de hoje nós temos uma quantidade muito grande de informação, desinformação e contra-informação. Né? É curioso isso, porque você vê às vezes qualquer trabalho, qualquer pessoa, qualquer profissional, você vai encontrar milhares de informações a respeito dessa pessoa, boas, ruins, contraditórias. O que também é muito interessante, porque nos dá a condição do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, quando você conhece distintos lados e você tem a oportunidade de conhecer aquela pessoa e ver se aquilo é de fato ou não. Eu tive muitas oportunidades de conhecer pessoas polêmicas, estranhas em algum sentido, mas que a experiência em loco com a pessoa sempre modifica tudo, sempre altera as nossas percepções, altera as nossas sensações, porque nós estamos vivendo um mundo pluralizado de formas, de estruturas, de condições, de pensamentos, de opiniões. Eu sempre digo que isso é muito bom, porque nos dá uma condição de expandir a nossa consciência, a nossa mente, de clarificar os nossos limites. Nós já não sabemos até onde podemos ir, até onde existimos ou não, e toda essa condição de observar, de ver, de experimentar, né, de comprovar se para bem ou para mal, isso também nos leva a um posicionamento muito interessante de elucidação. Ou seja, todos nós, para crescer, para evoluir, para ir além, devemos estar em algum momento de dúvida. A dúvida ela é muito importante, a dúvida ela é interessante. Ela não pode ser um objeto de estagnação, ela tem que ser um objeto muito pelo contrário, um objeto de expansão, de transgressão. Né? Eu não posso fazer de uma guerra a minha guerra sem conhecer, ou muito menos algo que não me interessa simplesmente me incomodar porque eu acho que tem que ser de uma determinada maneira. Não, o ego ele é isso, não é? Ele cresce, ele explode, ele exige ser, ele não pode não ser. E isso é muito perigoso. Perigoso não no sentido da palavra em si, mas perigoso porque você, como eu disse antes, você vai marcar o seu nível. E você marcando o seu nível, obviamente que também você vai marcar o tipo de qualidade das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando Pedro Soler me pergunta se os conflitos marcam a diferença, sim,
mas não deve ser o ponto de partida, tá? Deve ser apenas uma reflexão sobre o aspecto de como você vai se posicionar e como você vai marcar o seu nível. Agora, não é o que o conflito ocasionou na sua vida, mas o que você é capaz de fazer a partir desse conflito.